ACS, Associação de Capelania na Saúde, é uma associação beneficente de assistência social e educacional de natureza religiosa, humanitária, filantrópica e cultural, sem fins econômicos ou lucrativos e sem vínculo ou interesse político partidário. A ACS se dedica ao Ministério de Assistência aos enfermos, familiares e profissionais da saúde, bem como a formação e desenvolvimento de capelanias hospitalares. Também presta assistência espiritual a pessoas em sofrimento, mediante a aplicação do conforto da Palavra de Deus. Promove o desenvolvimento e integração de capelanias, capacitando, orientando, credenciando capelanias, capelães e visitadores hospitalares. Também supervisiona o exercício do Ministério de Capelania e promove a prestação gratuita de assistência e amparo social e material aos pacientes carentes e familiares. Outra função da ACS é promover atividades complementares aos enfermos hospitalizados em tratamento rádio ou quimioterápico, ambulatorial ou domiciliar, aos seus acompanhantes e cuidadores, bem como acompanhamento aos familiares após a alta médica ou o óbito do paciente. Nós cooperamos na humanização dos hospitais, através da interação com os profissionais e estudantes da área da saúde, promovendo devocionais, palestras, cursos e congressos para sensibilização e preparo para o cuidado integral dos pacientes. Promovemos assistência e apoio espiritual aos profissionais da área da saúde, através do aconselhamento pessoal. Esta é a ACS. Você também pode fazer parte da capelania hospitalar ou da Casa do Aconchego, trabalhando voluntariamente conosco. Venha se preparar. Temos agora um curso de capelania hospitalar em EAD. Entre no nosso site capelanianasaude.org.br. Olá, minha gente querida, que delícia estar aqui de novo no nosso estúdio da IPP TV, fazendo um programa tão especial como este, Capelania, Gente Cuidando de Gente. Meu nome é Helene Vação, eu sou capelã hospitalar, sou também presidente do Conselho Presbiteriano de Capelania do Supremo Concílio da IPB e tenho o prazer de ser membro desta igreja e estar aqui conversando com você e trazendo pessoas muito especiais. Já já vou apresentar o nosso convidado de hoje. Quero antes ler para você um trecho da Bíblia que está em Mateus 5, versículos de 13 a 16. Diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Capelania é isso, gente. Capelania é missão, é ir ao encontro das pessoas onde elas estão, levando o amor de Deus de maneira palpável, visível e a palavra de Deus. Quero ler para você uma definição de capelania. Capelania é assistência religiosa, organizada e especializada, adequada à cultura e linguagem do público-alvo de sua missão. Apoiada na palavra de Deus, a capelania oferece o cuidado espiritual, emocional e social
visando a restauração da alma, a promoção da esperança e a qualidade de vida. A capelania serve em um contexto pluralista, indo ao encontro das pessoas no ambiente onde elas estão. Presta assistência a pessoas de diferentes crenças, identidades culturais, políticas e educacionais, identificando as suas necessidades e comunicando-se com estes, com o intuito de lhes apresentar o Evangelho de maneira contextualizada, interessante, prática e integral. A capelania pode ser um braço evangelístico da Igreja, como missões urbanas em sua circunvizinhança. E é este projeto que nós vamos começar aqui também na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Capelania em vários contextos, equipando a igreja para esta missão de levar o Evangelho e viver o amor de Cristo, tanto na polícia, como nas prisões, como nos hospitais, como em vários outros contextos também. Então, acompanhe o nosso programa. E hoje nós estamos trazendo aqui um amigo muito querido, muito especial, que é o reverendo Gilberto da Costa Barbosa. Como é que você está, Gilberto? Oi, Leni. Muito bem, feliz de estar aqui com você, saudade de te encontrar pessoalmente. Ultimamente estamos nos vendo mais pela telinha. É verdade. Mas é uma honra estar aqui participando desse programa, que tem sido uma bênção para os nossos irmãos que têm acompanhado. Amém. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Prazer tê-lo aqui. E já eu vou contar para vocês mais um pouquinho sobre como começou a nossa amizade muitos anos atrás. É verdade. Mas deixa eu apresentar o pastor Gilberto. Ele é pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana da Lapa, junto com o pastor Sérgio, e também é apresentador do programa Missão Mundo na Rádio IPB. Gilberto, conta um pouquinho como a gente se conheceu. Pois é, Eleni, eu estava pensando, enquanto você estava fazendo a abertura do programa, puxando aqui na minha memória. A primeira vez que eu estive na sua casa foi em 1985. Uau! Eu estava com 15 para 16 anos. Fiquei sabendo que havia um trabalho lá de sexta-feira à noite, num horário que eu achei no primeiro momento estranho. Falei, depois das 11 horas, um horário que os alunos estão saindo do colégio, e ali um grupo de jovens se reunia na sua casa, na sala da sua casa, na garagem. E eu cheguei uma vez com um grupo da igreja do Jardim Mutinga, a qual eu pertencia, e vi música, muito louvor, e você sempre levava alguém para dar uma palavra. Eu não tinha muita ideia do que estava acontecendo, mas daqueles encontros muitos frutos saíram. Pessoas foram alcançadas com o Evangelho, pessoas foram vocacionadas, eu sou uma delas, porque eu já tinha um desejo de ser pastor, mas várias coisas Deus foi mostrando. Eu me lembro que chegava ali e eu pensava, o que leva uma pessoa a abrir as portas da casa, num horário deste, né? Os seus filhos eram crianças, e o seu esposo, né? O seu primeiro esposo, eu falava, meu Deus, o que move o coração dessa mulher? E nós começamos a levar pessoas, às vezes com problemas com drogas, que nós estávamos cuidando lá no Jardim Mutinga, sem muita experiência. E me lembro uma vez que estive na sua casa com um grupo de jovens do Mutinga, foi uma bênção. Então eu te conheci ali. E depois foi essa caminhada, nos reencontramos através da capelania. Sim. Aí o Denis foi aí o mediador, né, me reaproximou com você alguns anos atrás, mas sempre à distância, mesmo não estando trabalhando contigo diretamente, eu sempre fui acompanhando você, mas eu lembro com muita saudade daqueles encontros de sexta-feira à noite na sua casa. Gente, eu não me lembrava que você era tão jovem assim, com 15, 16 anos. Era um adolescente. Que incrível. E você não sabia onde você estava entrando, porque você estava entrando na minha casa, mas a história começou com o Branco Dinamite. Então, eu vi no livro esse testemunho. Isso, um paciente que era chefe de quadrilha, de assalto a mão armada, tráfico de drogas, ele era da pesada. Sim. E ele levou um tiro e se converteu comigo lá no HC, quando eu era capelã de lá. E aí, quando eu soube que ele ia receber alta, eu falei, Branco, eu estou começando um trabalho com a vizinhança lá em casa. Então, se você quiser, eu venho buscar você.
venha. Então, um dia depois que ele teve alta, eu fui buscá-lo. Ele estava paraplégico, dependente da cadeira de rodas. Enquanto o pai colocava a cadeira de rodas no meu carro, e eu aguardava que ele estivesse pronto, chegou a quadrilha dele inteira. Meu Deus. E eu fiquei assustada. Mas ali começou o nosso trabalho. E daí começaram a vir jovens de Certamente. várias igrejas e também vieram bruxas de contatos que outras pessoas fizeram e mandaram lá para casa Meu para a Senhor. gente evangelizar e discipular. E foi muito interessante a experiência. Realmente. Mas você foi uma bênção na minha vida e na vida de tantos outros. Ali na igreja mesmo, Jardim Mutinga, muitos jovens foram alcançados, foram libertos das garras, das drogas, do diabo, e hoje são servos de Deus. Eu tenho amigos. Assim, a vida nos separa um pouco diante da circunstância, claro. casamos, mas outro dia mesmo conversando, me reencontrei aí com um amigo pela internet, ele falou, nossa, Gil, quanto tempo, e você foi uma bênção na minha vida, naquele tempo que eu estava perdido nas drogas, e nós levávamos eles na sua casa. Olha, que gostoso saber disso. Nossa, Benção. emocionante. Graças a Deus. Realmente foi um tempo muito precioso, e eu tenho certeza que os irmãos e irmãs que têm acompanhado esse programa têm sido abençoados, como eu fui lá e tenho sido ao longo de todos esses anos, Helene. Amém, amém. Eu me lembro que um dia uma das minhas tias, que era oficial de justiça, me telefonou falando assim, olha, eu tive que entregar um mandato numa casa de artigos de Umbanda. E o dono da casa me chamou lá para o fundo e desabou a chorar, falando que a vida dele estava um horror. Então, ela começou a evangelizá-lo e me pediu para ir com ela à casa dele. E aí que eu conheci a esposa, que era bruxa. Meu Deus. E aí eles começaram a ir lá para casa também. E foi uma experiência muito rica também. É interessante, né? Como Deus estende a missão. Verdade, verdade. E que Porque ele eu nos imagino dá. que talvez inicialmente, quando você... Deus tocou no seu coração para fazer aquele trabalho, talvez tinha uma ideia, mas o alcance é realmente a ideia. Eu planto, o outro colhe, o crescimento vem de Deus. É tremendo, é E tremendo. tem muitas coisas, Helene, que talvez você nem venha saber, de histórias, de pessoas que foram alcançadas, porque depois uma vida que estava ali semeou no coração de um outro, e essa rede vai crescendo e não para. É maravilhoso. E é delicioso a gente servir a Cristo. É verdade, Não é isso verdade? é uma Porque coisa maravilhosa. Ele vai produzindo os frutos. A gente só é parte da missão que Ele quer realizar. É muito, muito bom demais. É maravilhoso mesmo. Conta pra gente um pouquinho do seu tempo no hospital. Você Sim. falou do Denis, Sim. que é meu filhote, e que é capelão do Hospital Penteado. Exatamente. Que está agora sendo o centro do atendimento aos pacientes Covid de toda a região ali da Brasilândia. Eles estão Exatamente. com mais de 50 leitos Covid. Não, são 150 leitos Covid, quase 200, e só tem uma pequena UTI de queimados, porque eles fecharam todos os outros setores. Então, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem nos doado cestas básicas, e nós temos feito um trabalho ali junto com o serviço social, porque as pessoas são muito necessitadas ali, e então entramos com o evangelho, mas também com as cestas básicas, e muita gente daqui tem nos ajudado doando essas cestas básicas, que tem sido bênção, né? Alimento para o corpo e para a alma também. Mas conta pra gente um pouquinho do tempo que você participou da capelania. Então, eu fui pastor da Igreja Presbiteriana de Brasilândia por 10 anos, né? De 2005 a 2014. Por volta de 2010, teve um curso da capelania numa das igrejas da região e membros da Brasilândia pediram que eu autorizasse, preenchesse aquela requisição para que eles fizessem. Entre elas, a nossa querida Cláudia Costa, que faz parte da equipe lá da capelania. Preciosa. E depois o Denis falou, olha, vai ter um evento, Dia do Funcionário Público, nós queremos fazer um culto, queremos envolver os pastores da região, e aí nós fomos cantar o Washington e outros irmãos que estavam ali. Depois, naquele momento, o Denis falou assim, pastor, não foi uma bênção? Eu queria te convidar para você compor a nossa equipe. E imediatamente eu me inscrevi no curso, fiz o curso nível 1, né, de capelania, mas eu me envolvi mais com o Minutos com Deus.
que foi uma experiência maravilhosa. Eu tive contato desde os funcionários da limpeza, da cozinha, almoxarifado, segurança, área administrativa, e onde eu entrava com um tempo ali, né, de no máximo 7, 10 minutos para uma breve palavra, ouvir um pouco e orar com eles. Mas o pós acontecia, né? Quando as pessoas, depois que você saía do setor, eu posso falar com você um pouquinho? Você tem um tempinho para me ouvir? E me recordo de uma dessas vezes, Helene, que eu estava chegando no hospital, colocando o jaleco, e a chefe de um setor de administração me viu entrando e falou assim, por favor, entre aqui. E eu falei, mas eu ainda nem fui na sala da capelania. Não, tem um assunto rápido aqui para você resolver. E estava tendo uma discussão entre colegas de trabalho. Ela falou assim, bom, o pastor chegou, ele vai conversar agora com a gente, nós estamos nervosas, queremos ouvir. E eu falei, Senhor, o que eu vou falar agora? E veio na hora o Salmo 37:8, né? Deixa a ira, abandona o furor, né? E fui falando, orei com elas, aí até houve uma reconciliação ali entre a chefia e aquela funcionária. Então foram vários momentos, eu participei também de vários momentos de artesanato, eu não me considero uma pessoa prática, mas o Denis me colocou em várias situações para fazer trabalhos manuais, para estimular. Sim. A hora, o acompanhante, pessoas que podiam sair do quarto, a música, eu amo música, então várias vezes eu estive cantando naqueles corredores, acompanhando irmãos, então foi um momento muito bom. Fiquei por quase 2 anos, mas aí eu saindo da Brasilândia, eu fui pastorear na Zona Leste. Eu até tive um contato lá, cheguei a pregar no Hospital Tide Setúbal, Hospital de Ermelino, me conheci o trabalho de capelania, mas não me envolvi tanto quanto nesse período da Brasilândia. É muito lindo, porque assim, capelania é gente cuidando de gente. Sem dúvida. E nessas situações que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Quando a gente bota o pé dentro do hospital, como esse caso, né? Funcionários chamarem você para intervir numa discussão. Até uma situação que eu pensei, não é da minha alçada, não devo me intrometer nisso, mas eles queriam uma palavra de conciliação ali, que eu fosse um pacificador naquele momento. Exatamente, porque na capelania hospitalar nós cuidamos do paciente, do familiar, mas também do profissional da saúde e do funcionário do hospital. E Minutos com Deus, como você citou, é um dos projetos voltado ao profissional da saúde e ao funcionário, no sentido de humanizar o ambiente hospitalar através da palavra de Deus. Inclusive, eu não me lembro agora o nome dele, mas o diretor do hospital na época, eu estava próximo do Denis, ele agradeceu, porque o comportamento dos profissionais, o atendimento final ao paciente estava melhorando muito, porque os funcionários estavam melhores. Eles chegavam com as suas demandas familiares, questões, eles vinham carregados às vezes de uma carga emocional negativa muito grande, mas ao serem pastoreados, uma palavra ministrada ao coração deles, eles atendiam com mais carinho, com mais atenção. Eu diria até que erros que pudessem acontecer eventualmente começaram a diminuir, a ponto da direção do hospital falar, vocês estão fazendo um excelente trabalho dessa humanização, de olhar para o profissional da saúde como alguém que também precisa ser ajudado. Né? É verdade. E você sabe que nessa pandemia nós não pudemos entrar em alguns dos hospitais onde nós estávamos todos os dias. Nós temos uma sala em cada hospital e estamos todos os dias, o dia inteiro, servindo a todo esse público. Mas com a pandemia fomos afastados pela diretoria para nos proteger mesmo. Até a vacinação ou até baixar um pouquinho o número de pessoas contaminadas e morte na UTI. Mas interessante como Deus continua agindo. E uma funcionária do hospital, terapeuta ocupacional, que não é evangélica, entrou em contato comigo, ela é da nossa equipe de cuidados paliativos, e ela falou, Helene, eu estou todos os dias com os pacientes nas UTIs Covid, e muitos desses, a família não tem acesso, e o paciente está aflito, está incomodado, e a gente não sabe o que falar. Você não pode gravar mensagens de até 1 minuto. Porque daí eu vou com o meu celular e vou tocar para eles. Meu Deus. Mesmo que eles estejam inconscientes, o último sentido a ser perdido é a audição. Então, ela começou a tocar essas mensagens. E eles começaram a observar o monitor.
E era interessante porque o coração do paciente se estabilizava nos batimentos cardíacos. Ele estava muito mais em paz com a mensagem bíblica de menos de 1 minuto. É tremendo, porque de todas as formas Deus age. É verdade, Helene. Muito Você especial. falou sobre o artesanato, é outra maneira que a gente encontra de fazer uma atividade com o profissional da saúde ou com o paciente em alguns hospitais para ter meios para dar uma mensagem rápida, enquanto eles desestressam com uma atividade, né, lúdica, mas ao mesmo tempo eles ali começam muitos aconselhamentos. É verdade. Aconselhamentos bíblicos, graças a Deus. Fala pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho na Missão Mundo, Pois porque é. é uma coisa muito maior. Foi um presente de Deus. Eu sempre gostei desse mundo da comunicação. Rádio, então, desde a minha infância, a minha casa sempre com rádio ligado. E minha mãe teve uma experiência com Cristo de conversão por um programa de rádio. Olha que lindo. Então, a rádio foi uma coisa muito especial na minha vida. E conversando com alguns pastores, eu estava num encontro de pastores em Campinas. E aí um deles falou assim, por que você não procura o reverendo Ricardo Mota, que é o executivo da PECOM, você poderia trabalhar na Rádio IPB? E eu, quem sabe eu vou. Aí cheguei em São Paulo, marcamos um café, conversamos, e ele falou, na final de contas, o que você quer? Eu falei, não, a primeira coisa, eu quero servir, eu posso gravar vinhetas, posso fazer alguma coisa. Ele falou, não, eu tenho uma proposta diferente para você. Que tal você apresentar um programa semanal na rádio? Aí eu falei, não vim aqui para isso. É o programa Missão Mundo. Foi ao ar, tem um episódio só, uma edição só, com o reverendo Rodrigo Leitão, que é o nosso atual executivo, mas agora ele não está podendo, ele está com uma demanda muito grande, você não quer assumir? E aí, abril de 2018, no dia 24 de abril de 2018, eu comecei a apresentar o programa Missão Mundo. Hoje já temos 134 programas. Eu tive a bênção de entrevistar o reverendo Evandro Luiz Silva, foi o meu primeiro entrevistado. E ele, com muita experiência também de comunicação, ele foi me acalmando, eu estava muito nervoso. E ele me deu o script, ele falou assim, segue essa receita aqui, filho, que não vai ter erro. E ao longo desses 134 programas, Helene, eu tenho aprendido muito. Estar ali à frente apresentando, agora nesse formato online, mas, olha, cada testemunho, às vezes acaba o programa, eu estou sob o impacto do testemunho dos missionários, das missionárias, dos pastores. Essa semana mesmo nós tivemos um programa sobre refugiados. Foi muito especial, saber o trabalho lindo que as pessoas têm feito. Então, eu louvo a Deus, tenho como meu parceiro, companheiro, o presbítero Cornélio Nogueira, que faz a parte da produção, por ser pastor, eu não teria tempo de coordenar essa parte, ele me ajuda muito. E o Arthur Mendes, que é ali a mente pensante dessa parte operacional da PECOM, da Rádio IPB. Então, já há 3 anos, rumo ao 4º aniversário, está sendo uma bênção. Maravilha. Uma escola, Deus me deu um bom presente, eu estou muito feliz. O Arthur é um amigo muito querido também, de muito tempo e muito experiente. Com certeza. Então, ele ajuda demais, né? Organizando, dirigindo tudo E através do Missão Mundo, outros desafios estão surgindo. Por exemplo, eu tive a experiência do Missão Mundo na estrada, visitando a cidade de São José do Rio Preto, fomos à biblioteca do presbítero Antônio Cabreira, e estávamos já agendados o ano passado para irmos à Missão Caiuá, eu apresentar o programa de lá. Uau. E no IBEL. Então, estamos aguardando retornar. Estávamos com uma viagem marcada para Guiné-Bissau, que eu ia visitar um campo missionário, e todas essas bênçãos Deus me deu através de um programa Missão Mundo. Que coisa linda. Está sendo uma experiência muito especial. Tremendo. Gente, quero lembrar você que você pode se comunicar conosco através do chat. Então, entre em contato, faça suas perguntas, faça suas colocações, mas converse com a gente. Queremos estar pertinho de você também, tá bom? Sabe, Gilberto, que o meu chamado missionário começou também quando eu estava com 13 anos. Eu me converti na Palavra da Vida através da Sati Júlia Mita, que é uma missionária ali muito querida, eu a chamo de minha mãe espiritual. E de imediato Deus me chamou para missões. Mas eu imaginava missão, para onde? Nossa, mudar de língua, cultura, ir para um lugar totalmente estranho. Nossa, acho que eu não fui feita para isso, não. Deus, me mostra o que o Senhor quer.
E daí ele me mostrou o hospital como missão. Mas a primeira coisa que veio na minha mente quando eu era adolescente ainda era trabalhar como enfermeira e missionária num campo de guerra. Sim. E foi muito interessante. Quando meu marido e eu fomos ministrar palestras lá em Angola, ficamos um mês lá durante a guerra da Guerra UNITAS, civil, né? Guerra Civil. Um ambiente terrível, muita gente mutilada, tal. Como eu me realizei ali de estar junto daquele Sim. povo tão sofrido naquele tempo tão difícil. E quanto a gente aprendeu, quanto a gente cresceu naquele mês. Eu me lembro que os missionários que iam lá para que a gente desse um mês de aula intensiva para eles, eles vinham de toda parte de Angola e vinham a pé, Meu Deus. fugindo da UNITAS e se refugiando nas florestas. Mas eles vinham caminhando com as suas famílias Que bênção, e olha comendo ratos, frutas silvestres, ficavam doentes no meio do caminho. Então, assim, quando a gente sentava para almoçar com eles, tinha tanta história, tão Tremendo. rica, era tremendo. Nós fomos levar alguma coisa mas e é sempre voltamos assim. com um caminhão de E eu não tive essa experiências. experiência ainda de visitar um campo missionário, mas dos relatos, da participação dos pastores, dos missionários, das famílias. Eu termino o programa, algumas pessoas percebem, até no ar a gente fica assim meio com a voz embargada. Eu falo, Senhor, eu não sou nada, Senhor. Quantos desses meus irmãos que estão se dedicando, deixaram família, o país, porque foram chamados e são felizes. Sim. Um missionário que até não podemos revelar onde ele está, ele disse assim, eu sei, Gil, que eu posso ser deportado, mas eu prefiro morrer se eu for deportado. Eu vou dar a minha vida, o meu coração para aquele país. Que tremendo. Então, na hora eu falei, como que leva uma pessoa a falar assim? Ele falou assim, eu prefiro morrer se eu for deportado, eu não quero sair daqui. Está lá com uma profissão, ele entrou com essa profissão, exerce essa profissão, mas ele é missionário. Sabe que nós treinamos uma enfermeira e um pastor presbiteriano também para o campo, para a capelania hospitalar. Eles ficaram com a gente uns 2 anos e depois eles foram mandados para um destes países. E foi tão interessante porque é um país muçulmano. E eles não podiam apresentar o evangelho ali, mas eles começaram a fazer visita nos lares. E nos lares eles podiam levar o Novo Testamento e apresentar o Evangelho de Cristo. Então, assim, que experiências tremendas eles têm tido. E, assim, aquele povo precisava de comida, precisava de carinho, de cuidado. E era a oportunidade para exercer capelania como missão. E eu creio que as coisas estão extremamente ligadas, né? Porque às vezes a gente enxerga a missão como alguma coisa distante. Outra cultura, outro país, outro lugar muito longe da minha casa. Mas existe um campo missionário próximo de cada um de nós, no nosso bairro, na nossa região. Meu pai tinha uma indústria. Ele começou uma indústria e ele me pediu para estar lá ministrando palestras uma vez a cada 15 dias. E eu comecei levantando o tema com o que o funcionário queria. Eram mais de 200 funcionários. E aí fazia palestra, apresentava o evangelho, muitos se converteram e a gente começou uma capelania empresarial. Mas quantas oportunidades, não é? Eu diria que você falou uma coisa bem interessante. Eu não sei onde foi que nós, talvez, ao definirmos missão, trabalhamos muito a missão além fronteira, além mar. Mas e aí usava muito mais a palavra evangelização quando era uma coisa local. Eu diria que as duas palavras elas se complementam. Nós evangelizamos, devemos cumprir o papel de evangelista e devemos pregar o evangelho, devemos fazer missão. Mas é essa experiência que você mesmo relatou. Talvez você pensava em ir para um desses campos de guerra,
mas Deus te trouxe dentro do seu próprio país para uma realidade dentro de um hospital, um complexo hospitalar, como muitos anos você serviu a Deus ali no Hospital das Clínicas, né? O Emílio Ribas e outros tantos outros, e também esses outros irmãos que servem a Deus na capelania da polícia. Um dos programas que nós fizemos programa com você na Missão Mundo, fizemos com a Polícia Militar, fizemos agora uma capelania prisional também, conhecemos um médico de Porto Alegre. Eu assisti, foi muito lindo. Eu falei, o que leva um médico, e assim, quantos testemunhos lindos a gente tem na capelania de médicos que estão lá exercendo a função, agora eles vão falar, agora eu vou trabalhar um pouquinho, vou cantar, vou levar uma palavra, e às vezes até como médico mesmo está sempre levando uma palavra. Né? Eu diria que realmente o hospital é um campo missionário, a escola é um campo missionário, a empresa, eu também já fui convidado uma vez para falar dentro de um setor de distribuição dos Correios. Olha, que interessante. E aí eu me lembro que eu falei assim, olha, vocês entregam cartas, vocês levam mensagens, mas eu quero dizer que a melhor mensagem já foi enviada para nós, né? E aí eu preguei aquele texto dos anjos anunciando a chegada aos pastores. Falei, pode imaginar você tendo que levar essa carta para uma família dizendo, nasceu o Salvador. Então, assim, realmente é muito lindo. A missão é muito amplo, não tem um limite. Você pode trabalhar, como você mesmo colocou, na sua família, no bairro, onde você estuda, onde você trabalha, mas também na capelania hospitalar. Tem alguns ambientes, Eleni, que eu acho que nós... Não, por exemplo, eu não tinha muita familiarização com o hospital. Né? Quando criança, tinha medo de ver sangue, essas coisas. É claro que as pessoas, às vezes... pode se assustar em determinados setores. O pessoal da capelania tem todo esse cuidado no treinamento. Nós temos alguns testemunhos até engraçados que aconteceram, né, no treinamento. Mas hospital, talvez uma prisão, são ambientes que você fala, não é muito, mas a gente percebe que ali tem vidas. Assim como tem pessoas andando pelas ruas agora do Brasil inteiro, num transporte coletivo, mas no hospital você tem o profissional da saúde, você tem o paciente, o acompanhante. Na prisão você tem o carcereiro, você tem o preso, você tem a família daquele detento, você na escola, talvez o ambiente escolar sejam menos mas até a escola hoje carece muito. Né, de um olhar espiritual. Né? Então eu acho que realmente essas duas palavras, capelania e missão, elas andam juntas, não tem como a gente separar. Todo. E eu quero muito que vocês assistam já também o vídeo do Conselho Presbiteriano de Capelania, que vai mostrar para você missão em vários lugares. É muito especial, porque assim, o que você sonhar, Deus vai... Né? Ele está colocando esse sonho no seu coração, ele está abrindo os seus olhos para a realidade que está, às vezes, pertinho, encostadinho em você. Existe até capelania no prédio onde você mora. Eu estava conversando com o Jorge Canelhas, meu queridíssimo amigo, nosso amigo muito querido. E ele estava falando, Eleni, eu estou fazendo capelania no meu prédio. Eu estou evangelizando o pessoal, estou dando estudos bíblicos para eles, eles estão interessadíssimos. E quando começou a pandemia, eu comecei a fazer isso também. Levar biscoitos de canela, que eu gosto de fazer, e colocar em cada porta, junto com uma literatura bíblica e uma cartinha para todos os moradores do meu prédio. E as respostas foram lindas. Que coisa Daí eu fiz uma segunda vez com um brinquedinho, alguma coisa assim, sempre com uma mensagem, uma literatura bíblica. E agora eu vou fazer também com um material novo. Vou presentear você com Cada Dia, que eu acabei de escrever agora. Lindo. Pela Luz para o Caminho. E o tema é Aos que Sofrem. No nosso tempo de pandemia, quanta gente sofrendo pelos mais diversos males. Não só pelo Covid, não só pelo enlutamento, pela perda de queridos, mas pelo desemprego, pela fome, pela nudez, por tantas coisas difíceis. Então, é bem adequado, LPC, Luz para o Caminho, aos que sofrem. Muito obrigado. Como presente. Maravilhoso mesmo. Com certeza, nesse tempo, nós precisamos semear uma palavra de esperança, uma palavra de consolo e passar o bálsamo no coração. Sim, é verdade. Pessoas, né? Obrigado, verdade. minha irmã. Muito obrigado. E será que o nosso vídeo do CPC está pronto para a gente passar agora
porque senão a gente avança no nosso programa aqui. Vamos ver. Você sabe o que é o CPC? Conselho Presbiteriano de Capelanias da IPB. Qual é a finalidade do CPC? Ser um instrumento oficial da IPB, visando a representação, normatização e formação nos assuntos que tangem a capelania. Sintetizando a missão do CPC, o nosso alvo é impulsionar a IPB para uma atuação estruturada e qualificada em seus serviços de capelania. Este é o Conselho Presbiteriano de Capelanias, atuando em várias áreas: carcerária, cemiterial, condominial, recuperação de usuários de drogas e álcool, educacional, em desastres, empresarial, esportiva, hospitalar, militar e parlamentar. Agora você vai conhecer vários capelães e áreas diferentes de capelania e você vai poder se envolver com cada uma delas. Bem-vindo ao nosso vídeo. Olá, eu sou o reverendo Alexandre Antunes, membro do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania, atualmente capelão estudantil, atuando na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e portanto é uma área onde a gente atua com aconselhamento, acampamentos, trabalhos evangelísticos e que Deus tem abençoado muito. Vem fazer parte da capelania estudantil, se você tem interesse em ministério nisso, e que Deus o abençoe muito. A capelania parlamentar nasceu como necessidade premente no Brasil, país de dimensões continentais que passa pelo processo de eleições de seus representantes políticos, vereadores, deputados e senadores. Eleitos de vários segmentos sociais, têm na capelania um instrumento voluntário de apoio e suporte através de aconselhamento eficaz, com base nos princípios bíblicos da fé cristã, que produz restauração efetiva aos que enfrentam pressão e cobrança da sociedade. A missão do capelão parlamentar consiste em levar a compreensão do amor de Deus, a eterna vontade e disposição para socorrer em tempo oportuno, através de Jesus Cristo, expressão exata do seu infinito e imutável amor. A capelania funciona nas Forças Armadas e em polícias militares estaduais, bem como bombeiros militares estaduais. A atuação do capelão pode ser dividida em três áreas: a parte preventiva, a parte assistencial e a parte de formação. Desta forma, o capelão cuida do ser humano no ambiente militar. A capelania empresarial, meus amigos, é um serviço proativo de apoio, de trato da espiritualidade e de aconselhamento, voltado ao que é mais importante dentro de uma empresa. A nossa missão declarada é cuidar de pessoas dentro das empresas e compartilhar com elas o amor de Deus. Capelania prisional é uma dentre várias maneiras de nós servirmos a Jesus Cristo em nossa comunidade local, de demonstrarmos amor cristão e cumprirmos o nosso dever e privilégio de pregar o Evangelho a toda criatura. E nós fazemos isso cuidando da pessoa como um todo, principalmente da sua vida espiritual, através de evangelismo pessoal, discipulado, aconselhamento, visitas, distribuição de literatura e de bíblias, dando assistência também aos seus familiares, realizando cultos, eventos e outras atividades que concorram para esse fim, auxiliando também na reintrodução na sociedade e principalmente no caso de conversão a uma igreja local para que ele sirva a Cristo Jesus. Olá, meu nome é Rodrigo Campos Boaventura, eu sou capelão da Associação Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba. Nós trabalhamos com capelania urbana aos que estão em vulnerabilidade social.
Nos locais de atendimento, nós fazemos escuta individual, orações diárias, pregação, cursos sobre a Bíblia, discipulado, onde nós mostramos que Jesus não faz acepção de pessoas, que se nós, em todas as nossas tribulações, angústias, tristezas, nós confiarmos na soberania de Deus, que Deus está no controle, a nossa vida tem uma esperança maior. A capelania em desastres visa o preparo de pessoas e igrejas para acolhimento, cuidado e suporte espiritual a pessoas vítimas de desastres familiares, profissionais de saúde e comunidade em geral. Para isto, deve promover ações que capacitem líderes, pastores e suas igrejas para planejamento, organização, execução e avaliação de intervenção preventiva, de recuperação ou de mitigação de danos através da assistência espiritual e religiosa em situações de perdas e luto provocadas por crises e desastres. É um traço de identidade da capelania em desastres trabalhar em parceria com pessoas, órgãos e instituições que promovem ações de intervenção em desastres como Defesa Civil, hospitais, SAMU, Corpo de Bombeiros, dentre outros. Capelania Hospitalar é um ministério da igreja fora de suas paredes. Capelania é a igreja em missão urbana, vivendo o Evangelho de Cristo de modo visível e palpável, alcançando as pessoas enfermas, seus familiares, profissionais da saúde e funcionários, humanizando o ambiente hospitalar. Capelães e visitadores capacitados integram a equipe de saúde, colocando a espiritualidade como parte do cuidado integral do enfermo, sendo fonte de conforto e também de integração da equipe, que também é evangelizada e aconselhada biblicamente. Sua base é a palavra de Deus e o lema é medicando a alma com competência e coração. Eu tenho o privilégio de trabalhar como capelã missionária hospitalar do Supremo Concílio da IPB desde 1982 e aprendo a cada dia a beleza e a suficiência da palavra de Deus para lidar com o sofrimento humano. Como vocês puderam ver, essas são algumas das muitas ações realizadas pelo Ministério de Capelania nas mais variadas áreas. E nós do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania, conselho criado pelo Supremo Concílio em 2014, estamos aqui por um motivo muito especial. 3 coisas importantes que a gente gostaria de deixar de mensagem para você. A primeira delas é: ore pelo Ministério de Capelania. É muito importante que a igreja se envolva em oração pelos vários capelães esparramados pelo Brasil afora. A segunda questão é: você que é pastor ou líder, se envolva no Ministério de Capelania, nos ajude, venha participar conosco desse grande ministério. E a terceira delas, que envolve a oração e a intercessão e o envolver, é a questão da capacitação. Nós certamente precisamos de capelães, mas precisamos de capelães bem capacitados, bem preparados. E se você tem interesse em se envolver em capelania e se aprofundar nesse ministério, nos procure. Nós vamos deixar aqui algumas formas de contato para você poder procurar o CPC, acionar o CPC e entrar em contato conosco. E lembre-se, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Que Deus te abençoe. Você viu que coisa linda? Quantas áreas de capelania como missão. Você pode se envolver em qualquer uma delas. Deus lhe deu dons e talentos e você pode se aprimorar em tudo isso, fazendo cursos, treinamentos. Na área hospitalar, nós temos um curso online de capelania hospitalar. Você pode fazer nesse tempo de pandemia, enquanto você está mais recluso, e você pode sair daí da pandemia, já pronto para o nosso treinamento
prático, supervisionado, individual, que nós damos nos hospitais logo depois do curso teórico. Então, faça isso rapidinho. Deixa eu ler para vocês algumas coisas. Legal. E algumas pessoas que mandaram aqui mensagens para a gente. Cornélio Martins Meu irmão. fala: Reverendo Gilberto, precioso pastor, companheiro em missão. Elizabeth Augusto dá boa tarde. Cornélio fala que a nossa história, o nosso testemunho emociona a todos, exemplos de vida e missionários consagrados. A Elizabeth Augusto fala que ela está com cada dia de agosto preparado por mim e pronto para ser distribuído já nos hospitais. E Jari Santana fala: eu quero esse cada dia. Entre em contato com a Luz para o Caminho, correndo, que ainda dá tempo. E ele também fala: é emocionante ouvir os queridos pastor Gil e Eleni. Bênçãos do Senhor. Temos outros aqui comentários. A Uda fala que ela já fez o curso de capelania comigo e falta me ajudar a entrar no trabalho. Vamos lá, queremos muito. E Gilberto, quero te dar mais um presente. Opa. Depois eu quero ouvir as suas experiências sobre capelania lá no Emílio Ribas também. Tá certo. Mas eu pude escrever, nesse tempo de pandemia, vários livros. E este daqui é o Linha de Frente. Eu escrevi conversando com profissionais da saúde, que estão na linha de frente. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, como nós podemos alcançá-los? E eu comecei a pedir que vários amigos, fisioterapeutas, médicos, diretores de hospitais, recepcionistas, pessoas da faxina do hospital escrevessem um depoimento do que está sendo o trabalho deles durante a pandemia. Eles escreveram e, em cima disso, em cima do testemunho publicado deles, eu escrevi uma resposta apresentando o Evangelho de Cristo como uma palavra de consolo e de esperança. Muito obrigado, Eleni. Eu preciso até fazer um registro aqui, porque um dos grandes incentivadores, Deus também está me envolvendo mais com a capelania, é o meu filho mais velho, Samuel, que é recém-formado em medicina. Que lindo. É o doutor Samuel Barbosa agora. Que maravilha. Minha família ficou muito feliz, não só por eu estar aqui hoje, mas eu estar me aproximando de novo da capelania. E ele fala: pai, agora como médico eu também quero ser um instrumento nas mãos de Deus para os meus colegas da profissão. Né? Que maravilha. Então tem sido uma bênção. Vamos treiná-lo rapidinho. Exatamente. Tenho tido o privilégio de treinar vários médicos para estarem trabalhando como missionários durante o trabalho deles, visto como ministério. E ontem mesmo, conversando com uma enfermeira que está agora numa área muito alta, de alta responsabilidade, num grande hospital particular, muito famoso, tal, e ela tem se convertido, um processo de conversão através da vida do Gavin e da minha no aconselhamento. E ontem foi muito interessante, porque eu tive um bom papo com ela à noite, e ela falou: Eleni, agora eu estou fazendo avaliação das UTIs dos hospitais, do hospital, em vários prédios, tal. E eu tenho visto outra realidade, pessoas tão sofridas, e eu tenho chegado para eles com uma palavra, e eu tenho me alimentado da palavra de Deus para ter o que passar para eles. Está sendo uma experiência linda para ela. Eu falei: gente, você está fazendo um trabalho de capelania, não só administrativo, não só na área de enfermagem, mas também capelania. E se cada profissional da saúde, como o seu filho, chegar a esta conclusão de que eles podem ser missionários no seu ambiente de trabalho, vai ser uma bênção enorme. Com certeza. Mas conta pra gente a sua experiência. Então, eu até quero, junto com essa experiência, duas experiências que eu convivi no início do meu ministério no Emílio Ribas, mas dizer que com essas experiências eu vou dizer para você: faça o curso de capelania. Eu sei que hoje os seminários têm essa preocupação. Quando eu estudei no seminário, me formei em 99 no José Manuel da Conceição, nós não tínhamos ainda aquele treinamento que hoje você realiza com os seminaristas. Então, em muitas coisas eu reconheço que eu cometi alguns equívocos numa visita pastoral dentro de um ambiente hospitalar. Depois do curso a gente aprende como se portar, o que não falar, o que falar, o tempo que deve permanecer, ter a sensibilidade.
Mas eu estava acompanhando um rapaz que ele era soro positivo, quando eu fui pastor na Brasilândia. E às vezes ele tinha as crises e ele ficava internado lá no Emílio Ribas. Uma vez ele estava internado e eu fui visitá-lo, mas demorou, ele estava num procedimento de um exame, eu tive que aguardar. Eu estava no corredor, próximo à sala onde ele ficava, na enfermaria, e passou uma enfermeira. Ela me viu com a Bíblia na mão e ela falou assim, ora aí, pastor, a coisa está pegando aqui. Uma senhora bem simpática, assim, e depois ela me viu, está demorando, né? Eu falei, eu acho que estão fazendo um procedimento. Então, vem aqui comigo. Ela segurou na minha mão, mas de um jeito assim, ela não perguntou se eu queria. Ela me levou para o final daquele corredor, abriu uma porta de um outro quarto e falou assim, entra aqui, dá uma palavra para esse rapaz. Ele acabou de descobrir que ele é portador. Eu não tive tempo de... Eu entrei, ela fechou a porta. Quando liberar lá, eu te chamo. Aí eu fui me aproximando do quarto, o rapaz estava assim meio que dormindo. Eu falei, olha, me apresentei. E ele começou a chorar. E eu falei, olha, eu estou aqui para visitar uma outra pessoa que já está em tratamento. E eu sei que você está agora sem chão por tudo que você recebeu. Depois ele compartilhou que estava afastado do Evangelho, que já conhecia a igreja, que num exame de rotina da empresa detectou que ele tinha o vírus do HIV. E aí eu ali pedi, Senhor, me dê sabedoria para me dar uma palavra para ele. Foram 15 minutos, mas eu fui para visitar uma pessoa e Deus me levou num outro quarto. Esse rapaz, infelizmente, ele ficou muito mal. Uma outra vez eu fui visitá-lo no hospital. E aí a irmã dele falou assim, não vai dar tempo dele se batizar. E eu, novo no ministério, não tinha experiência, procurei o meu querido pastor reverendo Jorge Canelhas, falei, Canelhas, como eu faço numa situação como essa? E ele falou, Gilberto, batiza ele. E eu fui até a capelania, lá no Hospital Emílio Ribas, me apresentei e falei, olha, eu sou o pastor dele. Ele estava se preparando para se batizar na igreja, mas ele está partindo. Ele já estava no isolamento. E aí a enfermeira me levou, fui totalmente paramentado, e eu só pude colocar uma gota de água na testa dele. E eu falei, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele começou a ter uma reação, ele já não estava mais comunicando, e ela falou, ele está emocionado. Eu falei assim, você agora está, fique em paz, você já era do Senhor, mas para ele era uma emoção. A irmã dele falou assim, a última coisa que ele me disse foi, pena que eu não vou conseguir ser batizado. E eu saí dali falando, meu Deus, o que é isso? Então, eu depois me aproximei mais ainda do trabalho da capelania. Então, também como pastor, muitas vezes no ambiente hospitalar. Então, eu quero dizer para você que, seja pastor ou não, se você pode, faça o curso, envolva-se na sua cidade, converse com o seu pastor, nunca faça assim de forma independente e entre em contato com a associação de capelania, que você certamente será orientado. Estão me perguntando aqui como localizar o curso. Então, entre lá no nosso site, capelanianasaude.org.br, e o curso está lá. E o legal é que são aulas de 10 minutos cada, no máximo 10 minutos. São bem fracionados, fizemos em estúdio, está muito bem bolado, vários preletores, médicos, e vai ser uma bênção para você, porque você vai se preparar no seu ritmo, como você puder. Nós não temos turmas, você entra no seu tempo e você faz o seu curso. E depois vem se preparar na prática, no treinamento prático conosco, em vários hospitais onde nós estamos atuando. Temos uma sala em cada um desses hospitais e fazemos o trabalho em tempo integral. Então, você vai ser treinado na prática, não vai ter problema de não saber o que fazer, por onde começar. Verdade. Sempre terá um treinador ao seu lado para ajudá-lo até que você se sentir bem seguro no que você está fazendo. Gilberto, está sendo muito bom o nosso papo. Conta feliz. Mais um pouquinho de experiência, nós temos 5 minutinhos só, mas eu quero te ouvir. Olha, eu até... Vindo para cá, um texto veio ao meu coração e eu queria ler e com ele continuar compartilhando essa experiência. Quando o Senhor Jesus, ele estava ali proferindo o seu sermão profético, e no capítulo 25 ele está falando do momento do grande julgamento. Esse texto é muito conhecido, mas eu amo essa passagem. A parte positiva, que ele se dirige aos escolhidos, ele diz a partir do verso 35, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes.
Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E eu me lembro diretamente com esse texto da experiência de Paulo na sua conversão. Porque quando Saulo está indo para Damasco e o Senhor marca aquele encontro com ele, Deus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo poderia dizer assim: mas eu nunca te persegui. Eu persigo os cristãos. Eu persigo as pessoas aí dessa seita do caminho. Ele falou: não, porque cada vez que você mexe com um deles, você está me atingindo. Só que aqui, de forma positiva, ele está dizendo: quando você assiste alguém que está necessitado, quando você entra num quarto de um hospital, quando você entra, talvez, ali no sistema prisional para fazer uma visita, ou numa escola, empresa, Cristo está entrando. Eu participei de um congresso aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, alguns anos atrás, e o pastor, era um pastor da Coreia, ele falou algo que foi uma flechada no meu coração. Ele falou assim: como Jesus hoje entra nos lugares? Ele entra através de você, das suas mãos, do seu olhar, do seu abraço, dos seus pés. Então, se nós queremos levar Cristo nesses contextos todos que estamos falando aqui, realmente nós precisamos nos colocar diante dele e falar assim: Senhor, eu não sei fazer, mas eis-me aqui, me capacite, me ensine, seja humilde para aprender, e com certeza Deus vai te usar, porque Jesus disse isso aqui e certamente nós poderemos ouvir isso naquele grande dia. Olha, você visitou, você cuidou, você estava lá. Isso é muito especial. Eu tenho aprendido muito. Como você falou, Eleni, eu quero dirigir para você nesse programa. Quando nós nos colocamos diante de Deus para levar uma mensagem de esperança, quando nós vamos a levar uma palavra como esta, às vezes você volta com o coração tão cheio. É uma troca, é uma coisa... Eu tive dias que eu fui para o hospital, no dia da minha escala, eu não estava bem. Eu falei: como que eu vou hoje ministrar para as pessoas? Mas a hora que eu saí do hospital, eu falei: Senhor, o Senhor cuidou de mim. É verdade. Passou bálsamo no meu coração e eu falava, eu nem lembro por que eu estava angustiado. Foi uma coisa muito especial. Então eu queria deixar esse texto com você. E esse bate-papo foi muito especial para mim também. Estou muito feliz de estar aqui. Também, muito bom tê-lo aqui. E a gente está renovando essa nossa amizade, esse vínculo Sem tão dúvida. Forte, né, nessa presença, nesse encontro presencial. Eu não tenho como expressar isso que está acontecendo aqui dentro do coração, mas eu sempre, quando estou do lado da Eleni, é uma coisa muito especial. Muito especial também mesmo. Também é muito precioso tê-lo como amigo e irmão também. Muito querido. Muito bom. Gente, vocês viram que coisa boa, quanta coisa nós podemos fazer nas mãos do Senhor, ou o Senhor pode fazer através de nós. Nós não somos fortes, não somos super-homens ou super-mulheres, mas nós somos dependentes do Senhor e o Espírito de Deus nos conduz. Ele nos ensina o que falar, o que fazer. É lógico que nós temos preparo. Sim. E usamos tudo isso para nos capacitar melhor, e é um processo contínuo. Nosso curso para a formação de um capelão que vai dirigir a capelania num hospital tem 1.200 horas. São várias etapas. É necessário, porque você não sabe o que você vai encontrar à frente. Muitas vezes me chamam o paciente que está morrendo e ele quer ter esperança. Como você vai falar? Você tem que estar preparado para isso. São oportunidades riquíssimas que o Senhor nos abre, não é verdade? É verdade, É Helene. muito, muito especial. E eu quero convidar você, agora, nesse ano e o ano que vem, como presidente do Conselho Presbiteriano de Capelania do Supremo Conselho da IPB, tenho organizado várias lives. E a nossa próxima live é dia 5 de agosto, às 20 horas, pela APECOM, pelo YouTube. A APECOM está como parceira, está nos ajudando. E nós teremos duas áreas de capelania. Teremos a área estudantil, ou universitária, escolar. Estaremos vendo essa área
com o pastor Alexandre Antunes, e também a área de tragédias, de capelania em desastres. Como fazer? Com Elizabeth Pavão, nossa capelã também nessa área. Então, quero convidar você para estar junto conosco também. Gilberto, muito obrigada. Preciosíssima a sua presença, a sua participação nesse programa. Que o Senhor te abençoe muito. Amém. Muito obrigado também, Eleni. Foi uma honra estar aqui. E Deus abençoe cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando. Onde que você estiver, faça a obra do Senhor onde Ele te levar. Amém. Tchau, tchau, gente. Até a semana que vem.